Fazer uma bibliografia é procurar aquilo de que não se conhece ainda a existência. Um bom investigador é aquele que é capaz de entrar numa biblioteca sem ter a mínima ideia de um determinado tema e sair de lá sabendo um pouco mais sobre ele. Humberto Eco, Como se faz uma tese. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou Dário Neto, este é o canal Politerarizando e estamos aqui para mais um vídeo sobre política e literatura. No dia 2 de janeiro deste ano, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, publicou um documento que altera o edital responsável por orientar a produção do material didático no ensino fundamental. Entre as várias mudanças, uma nos chama a atenção, dada a sua gravidade. Trata-se justamente da retirada de 3 itens importantes do edital. Quais são? Primeiro é o item que impedia erros de revisão e impressão. Segundo, o item que proibia propagandas em materiais didáticos. E o terceiro e mais absurdo, o item que obrigava que os materiais didáticos tivessem referências bibliográficas. Com base neste último, fazemos 2 perguntas. Primeiro, para que serve referência bibliográfica? Segunda, a retirada da obrigatoriedade comprometerá a qualidade do material didático? Para responder essa questão, é que o tema de hoje será debater referência bibliográfica e o conto As Academias de Sião, de Machado de Assis. Neste conto, Machado de Assis satiriza a arbitrariedade de pessoas que se intitulam cientistas. Sião é um país monárquico e tem 4 academias. Esses acadêmicos resolvem criar um problema a partir da observação. Que problema é este? Saber por que existem homens femininos e mulheres masculinas. E como surge esse problema? Da observação do comportamento do rei de Sião, o jovem Calafanco, que era para eles virtualmente uma dama. Isto é, tudo nele respirava o que os acadêmicos chamavam de uma esquisita feminilidade. Olhos doces, voz afinada, comportamento moles e obedientes e um cordial horror às armas. Ao invés dele promover a força bruta e a guerra, o rei preferia incentivar a dança, comédia, cantigas e festa em geral. No primeiro momento, esses acadêmicos parecem ter aquilo que chamamos de metodologia de pesquisa ou metodologia científica. Quais são? Primeiro, a agremiação. Não se faz ciência sozinho. É preciso estar envolvido com espaços coletivos, seja esses espaços institucionais ou não. Segundo, a tradição. A existência de academias, a existência de coletivos, significa a existência de antepassados, pessoas que construíram essas academias e que, portanto, já vêm produzindo conhecimento, e os agremiados atuais devem, no mínimo, conhecer essa produção e esses acadêmicos, esses antepassados. Terceiro, pluralidade. O fato de existir 4 academias pressupõe que existam, portanto, 4 linhas teóricas diferentes, e isso é importante para a pesquisa. 4. Observação. O pesquisador ele deve sempre estar atento ao meio no qual ele circula, porque é disso que nascem muitos problemas, muitas questões, que ele pode formular problemas a partir da observação. E 5, a capacidade de problematizar a realidade. Como mostra o conto, esses ancestrais do Escola Sem Partido e de certos youtubers não entendem nada de metodologia científica. Pelo contrário, os critérios aqui apresentados, neles, são apenas aparências. Uma das academias, de pronto, tira do nada a resposta para o problema ao afirmar que
certas almas, que as almas são femininas ou masculinas. E que, portanto, a existência de homens femininos e mulheres masculinas significa que as almas estão em corpos errados. As outras três academias, por puro despeito, gritam e negam. E dizem que não faz sentido porque as almas são neutras. Tanto a academia que afirma quanto as outras que negam não tem qualquer metodologia. Fazem do nada, de forma arbitrária. Qual o resultado disso? Eles caem na porrada. E como diz o conto, os rios de Sião são banhados por sangue acadêmico. Isto é, eles se matam. Agora, é curioso que já em 1884, ano em que Machado publicou o conto, ele ridiculariza o que hoje nós chamaríamos de ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero que hoje é fomentada por religiosos hipócritas e gente que está no governo. Ao fazer isso, Machado mostra como que a incompetência intelectual está intrinsecamente relacionada com o moralismo hipócrita, que quer vigiar e controlar a sexualidade alheia. As academias de Sião é, na ficção, o que hoje é essa gente que que diz combater essa famigerada ideologia de gênero. E Machado mostra como tudo isso é muito ridículo. Agressões, violência física ou verbal e até mesmo morte são resultados de qualquer discussão que não tenha base metodológica. A importância da metodologia de pesquisa é garantir que, ao invés de decidirmos tudo à base da pancada, possamos debater as nossas diferenças e decidir a nossa vida coletiva por meio da racionalidade. Desse modo, já podemos responder a primeira pergunta feita no começo do vídeo. Para que serve a referência bibliográfica? A referência bibliográfica não serve apenas para infernizar a vida de quem está escrevendo TCC, dissertação, tese, outro artigo científico. Isso vem de brinde, na realidade. Como parte importante da metodologia de pesquisa, a referência bibliográfica ela possibilita uma maior racionalidade nos debates, de modo que as nossas afirmações ou convicções filosóficas não seja algo que a gente tirou do nada, mas sim algo baseado na tradição, baseado em autores consagrados, em pessoas que nos antecederam e que já trataram do tema, refletiram, se aprofundaram. E, portanto, o que falamos, não falamos sozinho. Nós não inventamos a roda. Quando nós nos utilizamos das referências, isto é, quando nós lemos os textos dos nossos antepassados, nós podemos refletir sobre as considerações que eles fizeram e, com base nisso, pensar a novidade, acrescentar algo novo para essa linha teórica do qual possamos tratar. Em sua obra Como se faz uma tese, Umberto Eco, ao tratar da referência bibliográfica, faz 3 observações cruciais. A primeira é que a referência bibliográfica facilita ao leitor encontrá-la sem ter de ficar página por página verificando as fontes que o autor do texto trabalha. Isso, obviamente, é um ganho de tempo, é um ganho, acrescenta no próprio trabalho que o leitor tiver a fazer e ajuda com que ele possa verificar essas fontes, saber exatamente qual é a linha teórica, enfim, tudo isso contribui para que o conhecimento continue a ser compartilhado. A segunda observação que ele faz é que a referência bibliográfica é um modo do autor do texto reconhecer a importância das obras que ele utilizou para produzir esse conhecimento. É o que a gente chama de honestidade intelectual. Significa que ninguém, no mundo do conhecimento, na produção científica, ninguém inventa a roda. Sempre partimos sempre de um lugar
em que já vem outras pessoas discutindo, tratando, debatendo a respeito do assunto que iremos tratar. A referência bibliográfica é um modo justamente de, além de respeitar essa tradição, oferecer para o leitor que queira continuar este caminho que a gente já trilhou. E com isso, portanto, a gente faz do conhecimento um ato de responsabilidade coletiva. E o terceiro elemento é evidenciar domínio sobre o tema tratado no texto. Isto é diferenciar o conhecimento sério, um pesquisador sério, dos charlatães. Existem muitos charlatães no mundo. Existe muita gente que engana os outros, sobretudo as pessoas mais vulneráveis, mais frágeis, para poder tirar proveito disso, para poder, enfim, se enriquecer ilicitamente, para enganá-las. Isso está cheio. Ora, a referência bibliográfica, toda a metodologia de pesquisa é o modo com que o leitor tenha a garantia que ele está lidando com pessoas sérias e não com charlatães. E com isso, o autor, portanto, o leitor, portanto, pode acreditar, dar valor àquilo que foi produzido pelo autor. Ao fazer isso, portanto, o autor, tendo essa responsabilidade, ele se insere justamente nesse cânone de autores consagrados, porque ele se torna para os seus leitores uma referência sobre o assunto. Com isso, a gente pode responder, portanto, a segunda pergunta feita no começo do vídeo. Necessariamente, tirar a obrigatoriedade vai comprometer a qualidade do material? Sim, vai. Por dois motivos. Primeiro, porque sem a referência bibliográfica, os pais não vão poder verificar se aquele livro é um livro sério, e portanto seu filho será preparado de forma séria e responsável para o futuro, ou se aquele livro é um trabalho de charlatães que só visam o lucro, só visam ganhar dinheiro com a edição daquele material. Não tendo a referência bibliográfica, dificulta a diferenciação. E sem isso, os pais se tornam vulneráveis, se tornam vítimas de escolas que se dizem educar, mas que querem apenas arrancar o dinheiro deles. Ora, a segunda característica, o segundo ponto a observar, é também que tem um efeito pedagógico na referência bibliográfica. O estudante, desde pequeno, aprendendo a ver que tudo que é dito no conhecimento é citado, tem referências, tem métodos, ele cresce, portanto, uma pessoa responsável com o conhecimento coletivo. E certamente não vai se tornar, por exemplo, alguém que rouba conhecimento do outro, que se utiliza do conhecimento do outro sem citar de forma adequada, que plageia. E vocês sabem, plágio é crime. Não tendo essas referências, certamente o que estará sendo comunicado para esses estudantes é que copiar sem referenciar não tem problema. Isto é um modo de criar crianças como indivíduos criminosos. Porque vão fazer as coisas de forma totalmente ilegal, irresponsável e sem qualquer contribuição para o conhecimento da nossa sociedade. Com isso, a gente vê que Machado, ao tratar desse tema no seu conto As Academias de Sião, ele mostra, ao ridicularizar o comportamento desses charlatães que se agremiam nas academias, ele mostra justamente a seriedade dessa questão na nossa sociedade. E nesse modo, ele faz com que nós reflitamos que viver em sociedade é aprender a lidar com contratos e principalmente preservá-los e respeitá-los, pois do contrário, nós viveremos numa sociedade que domina a lei do mais forte. Eu quero agora agradecer a vocês por acompanharem mais esse vídeo e você que ainda não conhece o canal, convidar você a se inscrever. Se você gostou do vídeo, gostaria de convidar você a clicar, a curtir o vídeo, acione o sininho para receber novidades, faremos mais e mais vídeos.
e peço a sua ajuda na inscrição e no compartilhamento desse vídeo para fortalecer o nosso canal e assim trazermos mais assuntos debatendo sobre política e literatura. Mais uma vez, o meu muito obrigado.